Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu quero te convidar para a gente bater um papo hoje. E eu tô aqui com um cara muito especial de convidado e eu quero apresentar já para vocês, um cara que é músico, um cara que é cristão, professor, um cara muito excelente. Quero já convidar aqui para se apresentar para todos vocês, meu convidado especial, Calmário Lemos. E aí, Calmário, boa noite, beleza? Boa noite, Rodrigo. Cara, é um prazer imenso estar aqui. Fico muito agradecido pelo convite. Espero que seja uma noite aí de um bate-papo muito descontraído, de amigo, de irmão. E obrigado mesmo pelo convite. É isso aí, pessoal. Então, tá aqui conosco aqui o Calmário, né? E vamos bater um papo, descontrair, né? E eu quero convidar você também para estar nessa conversa aqui, beleza? Calmário, todo mundo aí já sabe que é músico, né, Calmário? Professor. Sim. E um cara que é cristão. Então a gente vai bater um papo sobre música, sobre escola, sobre evangelho e vamos lá, né? Eu queria começar, Calmário, na verdade, pela sua jornada, né? Eu acredito que todo mundo tem uma jornada e eu queria saber como que você ingressou nesse mundo do instrumento, né? Esse negócio da música, o que te motivou e quem te motivou, se alguém foi o seu, né, aquele pilar principal aí para te colocar na música. Sim, Rodrigo. Cara, eu comecei a tocar, foi um fato muito curioso, né? Porque meu pai, ele não era evangélico e assim, passou um tempo, né, e tal, e ele começou a frequentar uma igreja aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. E acontece o quê? Ele começou a frequentar essa igreja, né? E lá tinha os músicos lá, né, que tocavam, né? Os músicos tocavam lá e, cara, né, acho que assim, aquela coisa de criança, né, de acompanhar o pai, porque assim, o pai foi pra igreja, então os filhos vai também, sim, né? Automaticamente eu comecei a acompanhar meu pai. E, cara, quando eu vi os meninos tocando, eu falei assim, meu Deus do céu, eu achei muito bacana, né? Inclusive, assim, né, um dos que tocavam lá, tinha uma dupla, né, os dois irmãos, eram Leandro e Leonardo. Mas não era aquela dupla famosa sertaneja, era dupla né? sertaneja, não? Não era a dupla sertaneja, era né? Leonardo mais da igreja, era isso, bacana, eram dois irmãos também, mas eram dois irmãos que tocavam na igreja, né? Não era aquela dupla famosa, né, sertaneja, sim, uma bela dupla, né, diga-se de passagem, né? E acontece o quê? As pessoas daquele tempo, né, elas tinham muito costume do quê? De fazer amizade na igreja, ir para casa do amigo, tomar um café. E meu pai foi pra casa, né, dos pais dele. Sim. Aí eu cheguei lá na casa, né, dos pais dele, eles estavam lá tocando. Cara, eu vi aquele som, sempre me impressionou. E sabe o que acontece, Rodrigo? Eles tinham pouco recurso, cara, mas pouquíssimo recurso. Mas assim, o som era absurdo, sabe? Absurdo o som. E acontece o quê? O Leonardo, né? Tinha o Leandro e o Leonardo. O Leonardo, ele tocava contrabaixo, né? O BA, né? Então, assim, eu acho que ele nem imagina que eu vou contar isso aqui, mas Leonardo, né? Leandro, muito obrigado mesmo, cara. Vocês não têm noção de como vocês fizeram parte da minha vida, né? E acontece o quê? Ele me deu um violão pra tocar, né? E me ensinou. Cara, a primeira nota que eu toquei na minha vida foi a nota Ré. Eu falei assim, cara, faz essa nota aqui. Eu fui lá, fiz uma nota Ré e saiu o som. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, mas e agora? Eu vou tocar uma nota aqui, né? E tal, eu vou fazer como agora? Cara, ele pegou, me emprestou o violão dele. E olha, esse violão, cara, tem uma história que assim, eu fico até triste, cara, porque ele me deu esse violão pra tocar em casa, né? Pra você aprender, no caso. Aprender, praticar em casa e tal. Sim. Eu falei assim, né? Peguei, levei pra casa, né? E aí acontece o quê? Eu levei esse violão, aí bati a nota, né? O som saía e tal. E, cara, depois de um tempo, o violão, eu bati a nota, o som não era mais o mesmo. Já não estava mais brilhando daquele jeito. O violão desafinou, cara. Desafinou. E aquele tempo não tinha afinador, a gente não sabia, né, cara? E agora eu não sabia afinar, né? Não sabia como que era, né? E acontece o quê? Eu peguei esse violão, deixei lá guardado em cima do guarda-roupa, cara. E acontece o quê? O violão mofou, aí abriu, sabe, o violão, cara. Eu sei que assim, aí acabou, cara, que o violão foi, sabe, foi jogado fora o violão. Nossa, que aperto que me dá no coração. Poxa. Falar desse violão foi tão importante pra mim, cara. Assim, foi o primeiro contato que eu tive com
com o instrumento na minha vida, através deles dois. Então, no caso, esse violão foi o primeiro instrumento que você pegou para tocar, o primeiro assim, contato. primeiro com contato. a música foi esse violão de presente que você ganhou. Na verdade não foi um presente, foi emprestado, Foi né? emprestado. Ele me emprestou o violão, aí me deu esse violão, só que eu levei pra casa Sim. e acabou, sabe, nossa, aquele tempo, né? Entendi. Inclusive, assim, Entendi. eles foram, né, os primeiros, só que depois teve outras pessoas também que me ajudou muito, né? O Marcelo, o Léo, um grande amigo meu. O Léo, que na verdade é o Leandro, né? É o Leandro, mas o pessoal chama ele de Léo, né? Grande amigo meu também, que fez parte aí para começar a tocar violão. Só que assim, Rodrigo, vou deixar até mais para frente, porque assim, ó, hoje eu toco outro instrumento, né? Mas eu comecei tocando violão e teve outra pessoa que me incentivou muito a tocar guitarra, né? Despertou aquele interesse, né? Ele tá até aqui perto. Tá até aqui. Tá perto aqui. Poxa, ele bacana, tá me vendo, ele bacana. tá me vendo aqui, tá me vendo. É isso aí, é isso aí. Ô, Calmário, você falou sobre a guitarra e eu já tive essa curiosidade lá atrás, acredito que hoje já tenha esclarecido um pouquinho mais. O violão para guitarra, o que ele vai me dar de diferença? Porque para mim a mesma nota do violão é da guitarra, é isso? Porém tem alguma para quem tá assistindo, né, e não tem assim, não tá inteirado do assunto do instrumento em si, qual que é a diferença assim da guitarra e quem toca o violão? Por que um violão e uma guitarra em uma banda, Calmário? Cara, olha, lembrando que assim, eu não sou o dono da verdade, né? Pelo que eu toco assim, eu vou dar a sua opinião pelo que eu acho. Eu acho que assim, quando você toca o violão, é aquela nota, sabe, mais aberta, sabe? Aquela nota mais bonita, entendeu? E a guitarra, ela é tocada de uma forma diferente. É mais um riff, é mais um solo marcante, é mais um drive, é mais um delay, entendeu? Então assim, um grande erro das pessoas, né, pelo que eu acredito, né, é o quê? É você pegar uma guitarra e você tocar como fosse um violão. Não vai, sabe, não vai ficar legal. Sim, se você pegar uma guitarra e ficar tocando igual você toca um violão, né, não vai ficar legal. Então assim, guitarra tem que ser tocada como guitarra e violão tem que ser tocado como violão. No caso, era como se fosse o violão, ele é o bolo e a guitarra é a cereja que enfeita o bolo, que dá aquele finalzinho ali. É diferente, sabe? É diferente. Eu acho que assim, apesar de parece que são parecidos, né? As notas ali, a nota ré e tal, nas notas aí, é parecido, mas assim, o jeito que você toca é muito diferente pra mim, né? Então, é minha opinião sobre isso, né? Sobre guitarra e violão, mas guitarra e violão são dois instrumentos maravilhosos. Eu gosto muito. É isso aí, pessoal. Então, aprendemos aqui, ouvimos aqui o Calmário falar sobre a jornada da vida dele. E, cara, tem outro assunto aqui também que eu acho que seria interessante a gente acabar abordando aqui. Tá na pauta aqui, sobre a musicalidade infantil na igreja, Calmário. Eu vejo que termina o culto, tem a banda ali, e, cara, o instrumento ele chama atenção, ele é algo que ele enche os olhos das pessoas, né? Chama muita atenção das crianças também, né? E você vê que as crianças, cara, as crianças vão correndo lá e tal, e às vezes a gente não deixa, né? O que você acha que a igreja deveria fazer para introduzir a criança nesse meio, dar um acesso, ensinar, ajudar? O que você acha que deveria ser feito? Então, Rodrigo, eu acho que a musicalização infantil, ela é muito importante, cara. Sim. Porque vai chegar um tempo que, assim, hoje a gente toca, né? Mas vai chegar um tempo que a gente vai estar mais velho, né? Não vai estar naquele pique todo pra estar tocando. E, assim, aí vai ficar com as crianças, né? Claro. E acontece o quê, cara? Às vezes, a gente acaba um culto ali e tal, a gente quer guardar o instrumento, a criança chega perto e você fica, né, com medo que pega ali e tem uma guitarra mais cara, um baixo, um violão. Eu tô que nem aquele meme, sabe? Nossa, tem uma criança perto da sua guitarra, você já vai rapidão, correndo, já vai pegar o coração, já fica já na mão. Ergue, guarda. Já ergue, já guarda, mas, cara, é importante a criança. Ela tem que ter contato com o instrumento, ela tem que estar perto. Então, assim, fica do lado ali, deixa a criança participar com você, ver, olha aqui como é que sai o som e tal. Isso é importante. Então, assim, olha, você, pai, que tem um filho pequeno, criança, adolescente, olha, o que você faz? Coloca seu filho na escolinha de música, é importante para ele, vai fazer muito bem para ele. A música, Rodrigo, só faz bem para as crianças, cara. Isso, assim, eu acho que é indispensável, sabia? Assim, muito indispensável. Então, assim, pai, você que tem um filho pequeno, vou falar de novo, você que tem um filho pequeno, coloque na escolinha de música, coloque ele para aprender a tocar um instrumento musical. Vai fazer muito bem para ele. Rodrigo, é a mensagem que eu tenho para falar sobre isso. Poxa, bacana.
E aí, a ideia que o Calmário passou aqui para você que é pai, você que tem uma criança em casa, realmente, eu acho que é muito interessante, porque eu lembro, Calmário, que eu não tinha condição de comprar um instrumento, né? Eu fui criado pela minha avó, mas eu lembro, cara, que eu já tive vários, sabe aqueles violãozinho pequenininho de plástico e tal? Cara, eu Sim. pegava aquilo ali, eu tocava, eu cantava, não sabia nem o que era nota, se tinha nota, se não tinha, o que era, mas, cara, aquilo ali eu expressava, né? Porque a música é algo que eu acredito que a gente expressa da alma, né? Eu posso te falar mais uma coisa, Rodrigo? Sim. Lembra que lá no começo eu falei que meu primeiro instrumento foi aquele violão? Só que, cara, na verdade, meu primeiro instrumento mesmo, lá em casa é eu, meu irmão e mais 2 irmãs, né? Sim. Nós somos em 4 irmãos. E acontece o quê? Quando a gente era pequeno, sei lá, muito pequeno mesmo, 7, 8 anos, no quintal da minha mãe tinha um espaço lá. E o que eu e meu irmão fizemos? Meu irmão pegou as panelas da minha mãe, você não acredita, cara. Pegou as panelas da minha mãe e montou como fosse a bateria. E começou a bater na panela das minhas mães, da minha mãe, cara. Então, assim, eu peguei uma madeira, sabe? Eu coloquei umas linhas lá e tal, e fazendo de conta que era um violão, ou seja, inspirado, né? Daqueles meus amigos que eu via tocando na igreja, cara. Olha a importância disso, né? Então, assim, eu tocava ali e tal, eu falei, nossa, é um violão igual do Leonardo. Nossa, é um violão, e meu irmão tocando a bateria. Cara, então, assim, é importante a criança ter esse contato. Então, isso pra gente, que assim, a gente não teve condição, mas a gente dava um jeitinho, né? Isso que a gente fazia. Exatamente, cara. É interessante que você acaba criando algo para você expressar, né? Porque a música é algo que eu acredito que o mundo sem música, né, não existiria, sem né? graça, né? O mundo sem música, sentido, né? É uma música muito sentimental pra gente, né? É isso aí. A música, ela expressa o nosso sentimento. Sim. Se a gente tá bem, né? A gente tá bem, a gente escuta a música. Exatamente. A gente tá triste também, a gente escuta a música, representa né? a tristeza, né? Tristeza, sentimento, sabe? A música é muito importante pra gente, né, Rodrigo? É isso aí, pessoal. Bacana, cara, bacana. Passando aqui pro próximo tópico, ainda continuando nessa área de música, só que agora sobre música. A gente falou de infantil, da criança, mas eu queria também, o Calmário, abordar aqui, você que está em casa aí, nos assistindo, sobre o músico, aquele músico que já está formado, aquele músico que já é uma pessoa adulta, né? Às vezes está aprendendo, mas é uma pessoa adulta, não é uma criança, onde eu acredito que seja mais compreensível a pessoa pegar um instrumento porque ele já tem um cuidado. Sim. A criança às vezes não tem a noção do cuidado, mas você que já é adulto, você tem a noção do cuidado. E eu queria que a gente abordasse aqui esse tema sobre o músico na igreja, que já é adulto, como que é, o que você acha. Poxa, eu acho que são compromissados, eu acho que às vezes deixa a desejar. O que você acha sobre o músico adulto já, o cara que toca na igreja? Eu acho que assim, Rodrigo, o músico na igreja, ele tem que ter muito compromisso. Sim. Né? Porque a gente sabe que nem toda igreja vai ter muito músico lá. Assim, tem igreja que tem poucos músicos lá para tocar e vai ter igreja que não vai ter praticamente ninguém para tocar. Sim. Vai ter igreja que vai ter escala de músico, então você vai tocar uma vez no mês, e vai ter igreja que não vai ter isso. Então, assim, eu acho que a questão do músico, cara, ele tem que ser uma pessoa muito comprometida. Ele saber que, assim, nossa, só tem eu para tocar, então ele tem que sentar, estudar música, ele tem que se dedicar, ele tem que ouvir, sabe? Ele tem que timbrar o instrumento dele, ouvir, para quando chegar lá na hora do culto, do ensaio, tá pronto, sabe? Então, assim, ele tocou, tá ali, tá pronto, eu só vou lá, vou tocar, vou adorar e vou fazer o meu melhor para Cristo, né? E não, assim, para ele, né? Porque às vezes o músico, ele tem essa questão, um pouco do ego. Então, assim, a gente não pode deixar o ego entrar na gente, né? Porque, assim, a gente tá ali no único foco que é Jesus Cristo. Então, a nossa adoração, então Deus nos usa através daquele instrumento, né? E eu acho que assim, o instrumento, a música, ela pode também curar pessoas, ela pode levar você para mais perto de Cristo. Eu acho que assim, a música, ela é adoração, Rodrigo. Então assim, eu acho que o papel do músico na igreja é muito importante e ele também tem que ter a consciência do que ele pode representar ali na música, dentro da igreja, dentro do ministério de louvor dele. Bacana, bacana. A sua visão, assim, é uma visão bem
bem coerente sobre o que eu também assim vejo da musicalidade na igreja, né, Calmário? Muitas das vezes as pessoas olham o músico da igreja como se fosse qualquer músico não no desprezo, mas tipo assim, ele já tem o dom, ele já sabe tocar e ele não precisa se dedicar. E para mim o músico na igreja, que a gente conhece como levita de antigamente, né, que eram os levitas, ele carrega uma missão muito grande, né? É a missão de levar o povo a uma adoração, né? Então esse é o fundamento real do músico. Sim. Não é aparecer, não é quem toca melhor, quem toca mais, quem toca menos. Não é esse o propósito, né, Rodrigo? Esse não é o propósito. O propósito ali é você conseguir levar as pessoas a alcançarem o trono de Deus através da canção, né? Sim. E cara, é muito bacana, realmente a sua visão aí é a visão que eu também compartilho, né, sobre o músico na igreja. Não vamos falar daqueles que, né, saem um pouquinho ali da linha, mas acontece, todo meio tem, então, poxa, não é na igreja que não vai ter. Então vamos lá, mas é isso aí. Agora, um assunto polêmico, não sei se é polêmico pra você. Polêmico, Rodrigo, olha. Cara, mas eu acho que vai ser bom a gente debater sobre isso. Cara, é estilo, é ritmo, é música, worship. O que você acha do worship? Qual é a visão do worship para você? Você que está em casa, o que você acha do worship? Para você, o que significa o worship? Porque assim, hoje em dia a gente tá nessa vibe do worship, né? Sim. Então, cara, Então assim, worship, Rodrigo, a palavra worship, ela significa adoração. Sim. Então assim, worship, adoração. Então nada mais é do que uma adoração. E também o estilo musical. O que acontece, Rodrigo? No worship, cara, você tem muita coisa boa, né? E eu, particularmente, assim, quando eu comecei a ouvir música, né, tocar violão, eu ouvia muito Júlia Cavalhais, J Neto, meu pai ouvia bastante J Neto, eu ouvia muito Kadoshi, Renascer Praise, então, assim, eu tenho essas lembranças de infância, então, assim, são umas Oficina G3, cara, eu amo Oficina G3, amo Oficina G3. Só que assim, worship, eu também gosto de ouvir, Rodrigo. Eu escuto worship na minha casa. E assim, tem muita coisa boa que a gente dá pra tirar também do worship. E tem muita timbragem, cara. Às vezes assim, é um estilo que assim, às vezes tipo, não tem aquela coisa, nossa, vou fazer um solo aqui mirabolante, meu Deus do céu, isso, aquilo. Mas, cara, tem muita coisa boa. É um estilo musical que assim, tá em alta, né? Tá nas igrejas. Sim. Todo mundo toca worship, cara. É uma coisa que dá pra gente aprender muito também. Tem muita coisa boa, tem muita banda boa, tem muito guitarrista de worship bons também, entendeu? Então, assim, é um estilo que, assim, as pessoas... Cara, é um estilo, sabe? Tem o sertanejo, você tem o rock and roll, você tem o worship. Cara, é um estilo musical. É um estilo musical e tem aquelas características dele pertinente ao worship, né? E cara, é isso, música é isso. A gente toca worship, toca Júlia Cavalhais, que eu adoro, toca Renascer Praise, toca Kadoshi, amo a Oficina G3, gosto muito da Oficina G3 mesmo. E vamos tocando estilo musical, cara, sabe? Um estilo musical como qualquer outro. Sim, bacana, cara. E você que achou que ia ter polêmica, não, deu ruim, né? Deu ruim pra você. Tá vendo? Eu falei de polêmica, você até chegou mais perto do celular pra ouvir. Não tem polêmica, cara. Eu acredito também que, assim, cara, o estilo, cada um gosta de um estilo, cada um gosta de um ritmo, né? Então... E tem que ser respeitado, né, Rodrigo? Tem que ser respeitado. E outra coisa, o que você falou, o worship é adoração, né? É adoração. Então, se leva a adoração a Deus, é bem-vindo. É bem-vindo, né? Com certeza. É bem-vindo. Então é isso, cara. E aí agora a gente vai entrar numa questão que acredito que, né, todo mundo aí tá assim, ansioso para saber, que é sobre palavra. Palavra, eu acredito que a gente tem que compartilhar também a questão da palavra, porque não adianta a gente falar só da música, não adianta a gente falar só do músico e tal. E a palavra, o que você acha sobre a palavra na vida do cristão, na vida do cidadão, enfim, independente aí, o que você acha que a palavra representa na vida do homem?
Rodrigo, eu penso que assim, a música, ela vem da palavra de Deus. Porque você vê que tem muita música que vem da onde? Vem da palavra de Deus. E que são as músicas mais bonitas, né? Quando você vê aquela letra Sim. bem elaborada e quando você vê, tá na Bíblia. Então, assim, a palavra é a coisa mais importante que tem na igreja, né? Às vezes a gente quer tocar o tempo todo, né? A gente gosta de tocar, então quer tocar o tempo todo, né? E às vezes a gente não quer nem ouvir a palavra. Não, quero tocar, é 10 minutos de palavra. Não, cara. A palavra é a parte mais importante pra gente que tá na igreja. E assim, inclusive, Rodrigo, é uma coisa que assim, eu tô buscando mais. Eu tô buscando mais procurar, nem que for assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não vou falar que eu vou, né, nossa, eu leio a Bíblia aqui o dia todo, não. Eu vou estar mentindo, cara, eu não faço isso. Estou melhorando essa parte, sabe? Procuro ouvir. Às vezes eu tô aqui, assim, com os meus amigos, então a gente procura falar, eu não entendo muito da Bíblia, sabe? Tipo, sei assim, mas muito básico, quero entender mais. Então, assim, a palavra, a gente não tem dúvida disso. É a parte mais importante que tem na igreja, Rodrigo. Então o que seria da música, né, de nós sem a palavra, né? Porque é a palavra de Deus que inspira a música nas igrejas. Sim, cara, bacana. Calmário, porque assim, hoje em dia tem aquela questão de que as pessoas falam, não, poxa, tem que ter o louvor, tal, acho que tinha que cantar mais louvor, tal. E às vezes a pessoa acha que, poxa, quando um pregador ele prega 1h20, fala, nossa, acho que não precisa tudo isso. Você acha, cara, que esse tempo que ele é reservado para a palavra, você acha isso essencial? Ou a gente deveria dividir o culto a mesma quantidade de louvor e palavra? O que para você, assim, não, eu acho que a palavra ela tem que dominar, eu acho que o louvor ele tem que estar. O que você acha nessa questão? Rodrigo, eu acho que assim, tudo é uma questão de bom senso, porque assim, às vezes não adianta a gente tocar 1h, né, 1h30 e ter 20 minutos de palavra, não. A palavra é mais importante. Só que também acontece muitas vezes o quê? De você chegar, né, tocar ali e tal, tocou um tempo, né, 20 minutos, tá, um tempo até bacana, e acontece o quê? Aí a pessoa vai pregar, prega 1h30, 2 horas, 3 horas, sabe? E, sabe, fica, não, já estou entregando, e começa a falar, já estou entregando, e fala mais 40, 50 minutos. A gente, tipo assim, então assim, a gente fica ali, assim, cara, a gente é ser humano, às vezes, né, a gente cansa. E como tem palavras que, assim, a gente escuta, cara, o cara prega 1h, 1h30, a gente fica ali, sabe, envolvido e fala assim, meu Deus, né, que palavra abençoada, né? Então, assim, eu acho que tudo também é uma questão de bom senso, né, das pessoas, do culto. Entender, assim, também que, assim, nós somos seres humanos, né? Tem criança na igreja, que às vezes, né, nem toda igreja tem um espaço ali para ficar especial. E tal. Inclusive, esse é um tema, sabe, até meio, né, tem gente que fala assim, mas meu tempo era assim, hoje assim e tal, sabe? Então, assim, vamos ter cuidado para falar, sabe? Tipo, não é nem sempre... Os tempos mudam, cara. Sim, entendeu? Então, claro, assim, a gente é ser humano, tem criança que tá ali, que é um pouco mais agitada, tem criança que é um pouco mais tranquila, que vai ter mais tempo. A gente, como adulto, também, sabe, tipo, ficar ali também ali 3, 4 horas, né, prestando atenção. Não, 3, 4 horas é muita coisa, mas às vezes, assim, cansa às vezes um pouco a gente, né? Mas assim, cara, eu vou falar, a palavra é a parte mais importante. Só que assim, tudo tem que ter um equilíbrio na igreja também. Um equilíbrio na igreja. Então, tem louvor e nunca pode faltar a palavra, que é o mais importante, Rodrigo. Bacana, bacana, legal. Então é isso, cara. Eu acho que é isso. Tudo que a gente conversou aqui, debateu aqui, eu acho que é um assunto que todo mundo vai entender, todo mundo vai compartilhar. E, cara, pra mim foi fantástico. Receber o Calmário aqui, né? Uma pessoa que, igual eu apresentei no começo do podcast, uma pessoa, né, prestativa, atenciosa, inteligente, músico,
falou sobre o que pensa, o que Sou acha. professor também, Rodrigo. né? Assim, mas muitas pessoas pensam que eu sou professor de música. Gente, eu não sou professor de música, tá? Eu sou professor de escola pública, mas não trabalho como professor de música. Minha formação, não fiz faculdade de música, né? Sim, eu fiz outra faculdade, né? Trabalho como professor. E assim, a música pra mim é tudo, sabe? Amo música, toco guitarra, violão desde pequeno. Inclusive, Rodrigo, eu falei, lembra? Que eu falei que assim, eu comecei tocando violão e, cara, eu fiquei tocando violão muito tempo, cara. E só depois, sabe, um grande amigo meu, sim. que eu vi ele tocando guitarra na igreja e eu falei, cara, que som maneiro. E comecei a tocar guitarra, muita gente pensa, nossa, mas toca, tipo, faz um tempão. Cara, não faz tanto tempo assim, porque eu vi esse meu amigo, acho que foi no ano de 2015, 16, não lembro muito bem o ano, cara, eu vi ele, tipo, muito tempo depois que eu já tocava violão. Eu vi ele tocando, eu falei, cara, que instrumento bacana, maravilhoso, gostei, e comecei a tocar guitarra vendo ele. Então, eu, tipo, vi ele tocando, gostei e tal, falei, nossa, vou tocar isso também, né? Aí chegou um tempo que ele saiu da igreja, não tinha ninguém para tocar guitarra, e eu comecei a tocar guitarra no lugar dele. E aí eu tô até hoje. Caramba, interessante. Então, assim, você teve a oportunidade para tocar guitarra e você já estava admirando o instrumento. Já estava admirando o instrumento. Entendi. Eu tocava violão, e assim, depois que ele saiu, que não tocava mais guitarra, eu falei, não, vai precisar de alguém tocando guitarra aqui, né? Uhum. Aí foi quando eu assumi e tô tentando até hoje aí. Sim. Poxa, bacana. Cara, a guitarra é fantástico, né? O solo, efeito... Muito, sabe? Eu sou suspeito pra falar, cara, porque eu, sabe, tipo, gosto muito, sabe? Quando tem aquela nota, sabe? Aquele solo, sabe? Uma coisa que, tipo, eu gosto muito, preenche, admiro muito. Sim. Gosto muito. Bacana. Tem mais alguma coisa pra gente falar, Calmário? Rodrigão, olha, eu queria só agradecer você pelo convite. Você que está em casa aí, obrigado por ter me ouvido aí. Falar que foi um prazer, cara, estar aqui. Sou muito grato a você pela sua vida, pela vida da sua família. Amém. Espero que Deus abençoe muito você aqui no seu projeto, aqui no podcast aqui. E foi um prazer imenso, cara, estar aqui. E sempre que possível, pode me chamar para outros também. Beleza? Que eu vou estar aí, pode me chamar sim. Pode deixar. Tá bom? Obrigado, Rodrigo. O primeiro foi pra gente dar introdução, né? Foi. O próximo a gente vem com as polêmicas, o próximo a gente traz as polêmicas. Mas o primeiro foi pra a gente começar, né? Bater um papo legal, você conhecer aqui também o nosso projeto, né? É recíproco também, tá, Calmário? O sentimento que eu tenho por você, a gratidão por você ter aceitado estar aqui com a gente. E, cara, foi um prazer. Rodrigão, eu que agradeço, viu? Valeu!